Olá, tudo bem? Somos da equipe do BIP, o Instituto Brasileiro de Psicofarmacologia e Farmacogenética. Essa será uma série de 3 vídeos inaugurais do Instituto, que estamos liberando de maneira gratuita para todos que gostam de neurociências. Esperamos que aproveitem. Nesta aula, falaremos sobre inflamação, epigenética e depressão com o professor Jair Mari, cujo currículo é este apresentado na tela. Bom dia a todos, é um prazer muito grande gravar essa aula para o Brazilian Institute of Psychopharmacology and Pharmacogenetics. Nossa aula vai tratar sobre inflamação, epigenética e depressão. Eu não tenho grandes conflitos de interesse, as minhas pesquisas elas têm predominantemente financiamento público e aqui vamos nós. Nós vamos falar sobre depressão. O que é super interessante na depressão é que os sintomas eles pertencem a diferentes áreas, né? Por exemplo, nós temos o cluster afetivo, que vai pegar a questão da tristeza, o rebaixamento do humor, a redução de interesses. Esses dois componentes são o que realmente caracterizam a depressão. É quando você tem, não é, uma depressão de humor prolongada, mais 2, 3 semanas, é uma mudança qualitativa, né, para diferenciar da tristeza, e quando isso começa a afetar as atividades diárias, né, quando você tem um impacto do humor, do rebaixamento do humor na funcionalidade. E também esses sintomas são acompanhados de irritabilidade, redução de libido, tanto sexual quanto de apetite também, não é? Depois eu vou ter o cluster cognitivo, então o efeito da depressão na concentração, né, na autoestima, na indecisão que o indivíduo fica, e tem um sintoma cardinal da depressão, que é o medo do futuro, é a desesperança. Esse é um sintoma muito importante. O paciente ele acorda de manhã com aqueles pensamentos invasivos, de inferioridade, de medo, tudo se passa como se ele não fosse recuperar a sua autonomia e a vontade de viver, né? E o medo do futuro, ele se torna um sintoma muito importante da depressão. Depois nós vamos ter, né, o impacto da depressão no cluster neurovegetativo, então no sono, no apetite, na fadiga e na agitação motor ou retardo psicomotor. Então aqui chama atenção, né, como é que eu posso ter aumento de apetite e diminuição de apetite, não é? Eu posso ter uma agitação psicomotora ou um retardo psicomotor, né? Então isso já nos alerta que a depressão não é uma síndrome, a depressão. Muito possivelmente eu tenho vários tipos de depressão. Muito possivelmente, a etiologia da depressão ela vai ser poligenética, ela vai ter vários genes implicados, vários sistemas implicados. Então, esse fenótipo da depressão, ele é muito distinto, ele é muito variado, ele é muito heterogêneo. E nós devemos excluir também, não é, na depressão, a questão, por exemplo, do uso de interferon. Se você está fazendo um tratamento para hepatite B ou C, que você pode, de 15% a 40% dos casos, você vai acabar tendo um caso de depressão. Nos casos, né, de um luto normal, né, e também outras condições médicas que podem afetar o estado de humor. Na depressão, nós vamos ter, mesmo no CID-11, não é, requer a presença de humor depressivo ou perda de interesse, são os 2 sintomas cardinais. Outros sintomas são organizados em clusters, não é? Então sintomas cognitivos, a incapacidade de concentração e a indecisão, e os sintomas neurovegetativos, como a insônia, a hipersônia, alteração do apetite e
A depressão no CID-11 é uma das poucas diretrizes onde você conta o número de sintomas e através, né, da frequência dos sintomas e da intensidade dos sintomas, você vai dividir a depressão em depressão leve, moderada e grave, né, dependendo dessas características. O que causa a depressão, né? Bem, tem um estudo muito interessante, né, que é paradigmático na psiquiatria, que foi essa publicação no Science em 2003. Né? Então, quando nós pegamos esse artigo, há cerca de 15, 16 anos atrás, né, nós tivemos uma reação muito avassaladora. Né? Isso foi um breakthrough na psiquiatria. Não é por acaso que o artigo está no Science, né? Porque realmente ele colocava como algo muito impactante. Não é? O que eles fizeram, pessoal? Eles pegaram todos os nascimentos de uma cidadezinha chamada Dunedin. Então, todos os nascimentos durante um ano, eles acompanharam por 30 anos esse coorte. Não é? Então, esse é o coorte mais incrível que nós temos na psiquiatria, porque ele é um coorte representativo de uma população relativamente pequena, então uma população de 120 mil habitantes, não é? E com isso você tem um coorte homogêneo, e aí você vai acompanhar esse coorte por 30 anos. E nesse caso, eles estavam estudando, né, queriam comprovar a influência, moderação de um polimorfismo do gene transmissor de serotonina, né, de como esse gene interagia com os eventos de vida para provocar depressão. Então, o polimorfismo implica que nós vamos ser divididos em 3 grupos. Nós vamos ter o braço longo ou o braço curto desse gene, ou nós vamos ser heterozigóticos. Então, aqui são 3 chances que nós temos. Não é? E o que eles fizeram? Né? Então, uma coisa impressionante é que eles pegaram 1.037 crianças e elas foram sendo avaliadas ao longo da vida. E, por exemplo, entre 21 e 26 anos. 847 forneceram material para genoma, né? Através da saliva. E o alvo era o gene 5-HTT localizado no cromossomo 17, que é o gene transportador da serotonina. E aplicaram, né, nessas pessoas com 26 anos escalas de eventos de vida para verificar o que essas pessoas passaram nesse período de 21 a 26 anos. E fizeram um diagnóstico através do Diagnostic Interview Schedule, fizeram uma entrevista padronizada. Então, é muito impactante, porque, primeiro, é o coorte mais incrível que nós temos na psiquiatria. Então, esse grupo forneceu vários resultados, né? Então, é o CASP e a TOFI. Então, eles têm uma produção de conhecimento enorme, né, em função desse coorte, onde você combina a avaliação psiquiátrica, uma amostra representativa da população, então um coorte epidemiológico. Então, isso nós chamamos de neuroscience, populational neuroscience. Então, é um estudo de população e de neurociência combinado, não é? Porque você vai ter a aplicação de entrevistas padronizadas, você vai ter o genoma e você vai medir os eventos de vida. E o que eles perceberam? Eles perceberam que o curto do cromossomo, que seria o SS, ele vai ter uma associação maior com, por exemplo, os relatos de depressão, com a questão do suicídio, não é? Com a questão dos episódios depressivos,
né? E então todos os dados relacionados com a depressão, eles vão estar mais frequentes no braço curto desse polimorfismo, não é? Então, o que isso nos trouxe pela primeira vez? Que há a possibilidade de uma interação, de uma vulnerabilidade genética associada aos eventos de vida, aumentando-se o risco de depressão. Então, esse foi o primeiro trabalho que demonstrou essa interação gene-ambiente. Então, essa teoria, ela é uma teoria sólida, até hoje é uma teoria que nós utilizamos bastante por causa da sua solidez, né, demonstrando a interação do meio ambiente e da vulnerabilidade genética. Outro ponto muito interessante que eles pegaram foi aqueles que passaram por um maltrato na infância, né, num período de 3 a 11 anos. Se esse maltrato na infância refletiria no risco de se desenvolver depressão no futuro. Então, esse também foi o primeiro artigo que demonstrou que um maltrato na infância vai aumentar o risco de você desenvolver depressão na vida adulta. Bem, então esse é um primeiro estudo, não é? Agora nós vamos passar para um outro estudo, um estudo de coorte brasileiro, que também é um estudo bastante, muito impactante, não é? Um estudo muito importante internacional. Então, é um estudo que é realizado em combinação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo e a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Paulo. Nós começamos pegando cerca de 10 mil crianças, são 57 escolas em São Paulo e em Porto Alegre, né? Então, dessas 9 mil crianças, 9.900, quase 10 mil crianças, foram selecionadas 1.500, então foi aplicado o DALBA para os pais, e que eles, então, nós fizemos um score de alto risco para essas crianças, né, que nesse período tinham de 6 a 12 anos, e fizemos uma amostragem aleatória como controles. Então, o nosso coorte tem 2.500 crianças que estão sendo acompanhadas ao longo do tempo. Então, aqui nós começamos com 6 a 12 anos, né, depois passou para 9 a 15 anos e agora está 12 a 18 anos. Então, nós já estamos fazendo a terceira avaliação desse coorte. De novo, é um estudo do que nós chamamos de neurociência populacional, onde você tem várias avaliações e o objetivo aqui é exatamente estudar a trajetória das doenças psiquiátricas, não é? O que acontece em termos do estado mental, né, de toda a parte ambiental desse indivíduo, a sua cognição, a neuroimagem, não é? A genética, a contribuição de cada campo no desenvolvimento de um transtorno mental. E dentro desse estudo, eu gostaria de mostrar esse estudo que foi feito combinando-se pessoas que tinham depressão e pessoas que tinham sintomas depressivos, não é? E o que nós avaliamos? Nós selecionamos 12 genes candidatos, não é? E desses, pegando o marcador biológico periférico, né? Então, medida de RNA mensageiro. E desses 12 genes, nós colocamos esses genes como uma mediação entre a adversidade na infância, né? Então um trauma infantil, que poderia ser um abuso físico, negligência, um maltrato emocional, um abuso sexual, como que esse maltrato poderia influenciar no risco de se desenvolver depressão. O que nós encontramos? Nós encontramos que existe um fator, não é? um caminho
de associação que é bastante conhecido na epidemiologia entre os maus tratos na infância e o desenvolvimento de depressão na vida adulta, não é? Mas o que nós fizemos aqui foi fazer um modelo de mediação, como que a adversidade na infância vai ser mediada pelos fatores genéticos, não é? E desses 12 genes, 4 genes chamaram a atenção. Eles participariam de uma mediação entre a adversidade na infância e o desenvolvimento de depressão. E esses genes, eles são relacionados principalmente com a inflamação. Então, com o eixo HPA, com os genes relacionados ao neurodesenvolvimento e à neurotransmissão. E aqui, então, a questão da inflamação. Então, vejam bem, qual foi o que surgiu, né? Que hipótese que começou a surgir a partir daí? Quando você tem uma adversidade na infância, muito possivelmente você fere o sistema inflamatório, de sorte que esse ferimento no sistema inflamatório poderá estar associado com transtornos mentais na vida adulta, principalmente a depressão. Então, a adversidade na infância, ela vai perdurar durante a vida do indivíduo, porque você tem um efeito importante no sistema inflamatório, né? Então, e o que é mais importante é que essa mediação é feita pela expressão agregada. Vejam a complexidade da história, né? Então, é a agregação desses 4 genes e não o efeito indireto específico de cada expressão de genes que pode estar subjacente ao vínculo entre o maltrato infantil e a depressão. Então, através, não é, desses dados, o que nós sabemos hoje? Né? O que nós sabemos? O que acontece, não é, no desenvolvimento de um transtorno mental? Você vai ter, primeiro, uma vulnerabilidade genética que ela é transmitida, não é, pelos genes dos pais, do pai e da mãe, não é? Depois, você vai ter toda a questão do ambiente, não é? Então, todas as questões perinatais, por exemplo, não é? Já desde a gravidez, desde a concepção, então o abuso de substâncias, não é? Um estresse muito acentuado durante a gravidez. Aí nós vamos ver as condições perinatais adversas, ou então o baixo peso, as condições socioeconômicas desfavoráveis, né? A negligência parental, o abuso sexual. O que acontece? Você recebe um genoma que ele passa a ser alterado no ambiente, né? De acordo com as suas experiências. Nós vamos voltar nesse tema. A partir dessas experiências negativas, você pode ter uma alteração constante do seu sistema biológico. Ela perdura durante a vida do indivíduo, não é? E essa alteração de sistema, ele vai estar relacionado com o sistema inflamatório, né, com todo o sistema glucocorticoide, então com as catecolaminas, não é, e com o cortisol, a expressão gênica, e essas expressões elas vão fazer um vínculo entre o sistema inflamatório e os circuitos cerebrais, como eu vou explicar daqui a pouco, não é? E através dessas mudanças, não é, desses impactos que você tem desde cedo, junto com a vulnerabilidade genética, então dessa interação gene-ambiente e da forma com que eles alteram o sistema inflamatório, por exemplo, você vai ter repercussão nos circuitos cerebrais que vão originar diferentes fenótipos, como nós vamos mostrar daqui a pouco. Então aí,
também, não é assim como nós começamos essa história em 2003, não é, mostrando aquele estudo do Science, um outro estudo que teve um impacto muito grande na psiquiatria foi esse estudo realizado pelo pessoal da McGill, né, que é o Weaver, e principalmente o Michael Meaney e principalmente o Moshe Zif, né? Esse é ele trabalhava com câncer e aí o Michael Meaney começou a trabalhar com ratos. O que eles fizeram, não é? O que eles estudaram? Por que esse estudo foi tão impactante? Então, quando eu tenho uma mãe carinhosa com as suas crias, que nós estamos falando de estudo de laboratório, com ratinhos, essas crias originadas, não é que das mães mais afetuosas, elas vão ser crias muito mais tranquilas, muito mais equilibradas emocionalmente. Quando você tem uma cria de mães mais desinteressadas, não é, você vai ter uma cria que na vida adulta é mais estressada. Aí o que eles fizeram? Eles trocaram os cuidados, né? Então houve uma troca de cuidados. Então eu peguei as crias que eram de mães mais afetuosas e coloquei com as mães mais desinteressadas. E a das mães mais desinteressadas com as crias mais afetuosas. O que eles perceberam? Esse foi o primeiro experimento que mostrou, que demonstrou que o ambiente modificado, ele pode modificar o sistema biológico. Então esse foi um resultado fantástico, não é? E como? Então nós sabemos, não é, hoje que você tem alterações importantes, por exemplo, aqui no gene transportador do sistema glucocorticoide, que ele vai ser alterado segundo aquilo que a mãe oferece para as suas crias. Então, toda essa ideia, não é, que nós tínhamos da importância das experiências precoces no desenvolvimento humano, elas procedem, né? Mas o que foi mais incrível é que aqui nós tivemos a noção do que se chama a epigenética. Então, até o estudo do CASP, nós estávamos falando em polimorfismo. Então, é como se, olha, eu tenho um printing, você recebe aquele printing, você vai ter uma certa vulnerabilidade. O que muda aqui? Muda que eu posso modificar o genoma. Ele vai ser modificado através da metilação, né, da cromatina, que vai silenciar ou vai ativar diferentes genes que vão alterar no hipocampo, principalmente, todo o sistema neuroquímico e neuroendócrino, afetando, portanto, o desenvolvimento dessas crias, não é? Então, esse estudo nos traz, não é, a ideia da epigenética, que é mostrar que o genoma não é fixo, não é estável. O genoma, ele vai se modificando de todos nós a partir das experiências. E aqui no caso, né, dos transtornos mentais, as experiências adversas perinatais, elas vão influenciar podem influenciar todo o desenvolvimento humano. E essas experiências adversas vão produzir alterações no sistema inflamatório que vão perdurar durante a vida. Então nós vamos agora, não é, também falar um pouquinho da questão da evolução humana. Por quê? Nada na biologia se explica se nós não tivermos uma ideia da teoria da evolução, não é? E todos nós tínhamos muito a noção de que Darwin era o máximo e que o Lamarck
era motivo de chacota, né? Só que isso mudou. Por que mudou? Porque os organismos, né, e todos os seres, eles se modificam a partir das experiências. Então, a partir da sua adaptação ambiental, você tem uma modificação de órgãos e dos seres, né, dos seres animais e do ser humano também, e mais, essa aquisição, ela é transferida para as outras gerações. Então, isso que nós não tínhamos, nós não conhecíamos alguns anos atrás. Então, isso ficou muito evidente, o que nos traz uma preocupação, não é? Porque se isso for verdade, né, nós não sabemos qual vai ser o caminho da humanidade com a questão dos celulares, né? Se nós não vamos voltar a ser quadrúpedes, né? Porque está todo mundo já se curvando para observar, para ler as notícias, estarmos sempre conectados, né? Então é uma mudança ambiental muito importante. E aí, na teoria da evolução, tem uma questão instigante, não é? Vamos supor que nós tivéssemos gravado a evolução humana, né? Que nós tivéssemos gravado, olha, se nós soubéssemos de tudo, de todo o processo até o nosso desenvolvimento humano. Tá legal? Bem, se nós pudéssemos iniciarmos esse processo, se nós pudéssemos voltar para trás e gravar de novo, o que aconteceria? Então, tem duas correntes importantes na biologia. Você tem a evolução convergente e a evolução de contingência. Na convergente, haveria um determinismo. Se nós pudéssemos gravar tudo o que ocorreu novamente, todo o sistema originaria um ser humano muito semelhante ao que nós somos. Então, essa é uma teoria, né, que é defendida pelo Conway Morris. Mas, hoje, tem o Stephen Jay Gould, que vai colocar que o determinismo ele pode ser modificado pelo acaso, por uma mudança probabilística. Então, que nessa junção dos genes, nessas mutações e nessas adaptações dos seres aos ambientes, não é? Então, isso provocaria uma probabilidade de mudança. Então, nós sabemos que só tem uma história na vida. Como é que nós poderíamos testar, né, a influência da evolução? Então, o pessoal tem feito isso. Como? Né? Como o tempo da evolução é medido em gerações, quanto mais rápido um ser vivo se reproduz, mais rápido podemos observar a evolução em ação. Então, o que eles fizeram? Nós humanos, nós duramos, cada geração passa em 20 anos, tá? Mas existem bactérias cuja geração dura 20 minutos. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram Escherichia coli, há 28 anos atrás, dividiram essas bactérias em 12 frascos independentes e elas foram submetidas a um ambiente com pouco alimento para se ter uma pressão seletiva. Então, esse experimento já tem mais de 30 anos hoje. Então, cada 20 minutos eu tenho uma nova geração de Escherichia coli. E o pessoal continua observando, fazendo de tudo para não ter problema de cair a eletricidade e afetar os resultados, né? Então, o resultado mostra que nos primeiros milhares de geração, todas as 12 populações se tornaram mais eficientes no uso do açúcar, consumindo cada vez mais rápido a mesma quantidade de açúcar. Então, eles havia uma restrição de alimentação
e eles colocaram essas bactérias foram se adaptando ao baixo consumo de açúcar e elas foram se modificando de sorte que elas puderam aproveitar melhor a mesma quantidade restrita de açúcar, não é? As mesmas mutações apareceram e foram selecionadas em cada um dos 12 frascos, mas a ordem que elas apareceram foi diferente. Tudo indicava que os cientistas estavam diante de um processo determinístico. Os 12 mundos independentes evoluíam em paralelo. É um livro muito interessante do Jonathan Laws, Improbable Destinies, foi publicado em 2017. Mas após 5 anos ou 10 mil gerações, em um dos frascos apareceram mutantes que conseguiam crescer muito, mas muito mais rápido que os outros. Os cientistas foram examinar o que havia ocorrido e descobriram que uma nova mutação complexa e altamente improvável permitiu a essas bactérias se alimentar de um outro componente do meio de cultura, algo nunca visto na natureza. Elas agora comiam 2 compostos e nesse frasco as bactérias tomaram um novo rumo evolutivo. O que isso nos diz? Né? Que você tem uma combinação de um processo determinístico, mas que o acaso vai influenciar também, né, a probabilidade, o universo vai agir de sorte que você vai provocar mudanças que ocorrem aleatoriamente, não é? Então, quer dizer que se nós pudéssemos gravar a vida novamente, muito possivelmente nós não seríamos seres semelhantes ao que somos, né? Muito possivelmente você teria aí umas outras derivações, sabe lá quem estaria reinando no universo, não é? E aí, nesse sistema de evolução, né, por que nós estamos falando disso? Porque é muito interessante relacionar a evolução com o sistema de inflamação, né? Então, o que aconteceu, né, com os seres humanos? Nós humanos estávamos acostumados a caçar, a nos ferir, né, combater leões, não que a gente não combata hoje, né, mas eram leões de verdade, não é? Hoje a gente tem outros tipos de leões, não é? O que aconteceu conosco, né? Nós aqui, todos nós somos vacinados, né? Nós temos um sistema inflamatório que ele tem um viés hoje, ele foi preparado para essas defesas contra, principalmente, bactérias e contra ferimentos, né? Então, o sistema inflamatório, ele se desenvolve para nos proteger das agressões externas. Mas as agressões externas mudaram muito, principalmente nos últimos anos, né? Por quê? Porque nós não temos um contato tão frequente, por exemplo, com infecções, né? E o nosso sistema autoimune, ele passou a responder aos estressores e ameaças psicossociais. Então, é isso que está ocorrendo na evolução humana. E o sistema de inflamação nosso vai se modificando ao longo do tempo e se adaptando a essa nova realidade. Então, uma realidade onde você vai ter, não é, muito mais, no mundo moderno, uma mortalidade por doenças infecciosas e um aumento das condições inflamatórias e um aumento das doenças autoimunes, né? Resumo da ópera, né? Quando você tem uma ameaça psicossocial, você dispara o sistema autoimune vai disparar um aumento de citocinas, que são, não é, proteínas que vão
atuar no sistema autoimune, essas citocinas, elas vão influenciar as vias metabólicas que vão pegar todo o sistema neuroquímico, serotonina, dopamina, né, e adrenalina. Então você vai influenciar esses sistemas neuroquímicos, né, e de sorte que esses dois sistemas do neuroquímico que altera o sistema de circuito cerebral, já vou mostrar como, então é um sistema integrado, né? O sistema inflamatório e a circuitaria cerebral são sistemas integrados para a defesa do organismo frente aos estressores ambientais e às adversidades externas, não é? De sorte que, por exemplo, não é? Por exemplo, aqui, né, nós temos dois sistemas de circuitaria hoje relativamente bem diagnosticados, não é? Então você, ao liberar, não é, aumentar as citocinas, você vai disparar mudanças no sistema neuroendócrino, nos neurotransmissores que vão afetar os circuitos cerebrais. Então, por exemplo, se eu atinjo esse circuito da ínsula, do hipocampo, da amígdala e do córtex cingulado dorsal anterior, eu vou ter mais ansiedade. Se eu ativo o córtex pré-frontal, ventromedial, o córtex cingulado anterior, subgenual, com os gáglios da gânglia, nós vamos ter mais retraimento. Então vejam bem, é aqui que nós podemos fazer a associação das mudanças de circuitos nos circuitos cerebrais e o fenótipo da depressão. Então eu posso ter uma predominância de retraimento e anedonia, assim como eu posso ter a predominância de agitação, de ansiedade, de hipervigilância. Então, esse é o mote, digamos assim, né? Então, o que nós aprendemos com tudo isso? O resumo da ópera, não é? O resumo é que eu tenho uma vulnerabilidade genética, o meu genoma, ele não é estável, não é permanente, ele vai se alterar segundo as experiências ambientais. Essas experiências ambientais adversas deixam uma marca no indivíduo, biológica, importante. Então, por exemplo, o abuso sexual é uma adversidade brutal no indivíduo, né? E isso vai alterar todo o sistema inflamatório que vai atingir os circuitos cerebrais, e da forma como ele atinge os circuitos cerebrais, ele provoca diferentes sintomas, né? Então é isso que hoje nós conseguimos avançar no conhecimento, né? Então a hipótese da citocina, né? Então a exposição crônica às citocinas produz uma combinação de retraimento e ou conservação de energia, as duas coisas, com comportamentos de ansiedade e ou hipervigilância que comumente coexistem na depressão. E tudo indica que as mulheres elas são mais sensíveis a essas mudanças, o que explicaria em parte por que as meninas, quando chegam aos 16, 17 anos, elas aumentam muito mais o risco de depressão quando comparadas com os meninos. Então, a exposição a citocinas pró-inflamatórias produz uma síndrome com sintomas que se sobrepõem consideravelmente àqueles observados na depressão e que podem ser amenizados pelo tratamento com antidepressivos, né? Então, o estressor ativa as principais vias inflamatórias nas células mononucleares do sangue periférico, incluindo a ativação do fator nuclear de transcrição, que leva a aumentos acentuados dos níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6. Em essência, o corpo monta uma resposta imune
não contra um patógeno, mas contra uma ameaça à autoestima do sujeito, né? A um fator psicossocial. Então, enfim, e principalmente relacionado com os efeitos mais adversos, né? Será que nós sabemos tudo sobre depressão? Provavelmente não, né? Tem saído artigos que mostram, né, que outros sistemas vão agir também na depressão. Então, por exemplo, uma proteína, isso daqui foi feito numa universidade no Japão, né, eu acho que foi em Hiroshima. Então, um grupo japonês, eles demonstrando que essa proteína controla um receptor hormonal, MCHR1, e camundongos com níveis baixos de RGS8 mostram maior risco para a depressão. Então, células com antenas mais longas no hipocampo, com altos níveis de RGS8, protegeriam contra a depressão. Então, estão estudando esses cílios, né, nas células do hipocampo e relacionando com depressão. Isso saiu agora recentemente no Neuroscience, e é um artigo que teve uma repercussão importante, né? Mas só para mostrar que também tudo isso que nós aprendemos sobre depressão não é suficiente para dizer que nós já sabemos tudo sobre depressão. Provavelmente nós estamos engatinhando, né? Nós estamos começando a, de fato, aprender como que a depressão se processa, não é? Então, em conclusão, padrões de ativação inflamatória associados à depressão promovem a sobrevivência em ambientes altamente patogênicos, mas aumentam a mortalidade nas condições sanitárias comuns do mundo desenvolvido. Então, nós mudamos, não é? Nós mudamos e estamos mudando a cada 20 anos, e essas mudanças são transferidas para os nossos filhos, não é? E assim como nós absorvemos as mudanças dos nossos ancestrais, não é? A seleção natural pode caminhar em paralelo e aparentar ser dominada pelo determinismo por muitas gerações, mas de repente algo pouco provável ocorre em um dos universos, a evolução pode tomar um novo caminho. Então, o que acontece, né? Em resumo, nós temos, né, a importância do genótipo, a mudança que o ambiente vai promover no genótipo, os gatilhos, não é, as experiências negativas, mas também o acaso, né? Então, o acaso também está nessa equação, né? Então, alguns genes são ativados por gatilhos externos ou por um fator aleatório também. Então, esse fator aleatório também pode modificar ativar ou não determinados genes, não é? Então, muito interessante ler esse livro, né? Destinos Improváveis, né? Do Jonathan Ross, e esse livro também é muito interessante, O Gen, uma história íntima do Siddhartha Mukherjee, né? Para entender um pouco todas essas histórias da evolução, do sistema imunológico, de como que os transtornos mentais, hoje, que teorias que nós aplicamos para compreender, né, o maior risco de transtornos mentais, não é? Então, essa perspectiva, né, da interação gene-ambiente, ela é muito importante, não é? Até hoje nós aplicamos essas teorias, não é? Hoje nós sabemos como que os traumas precoces vão influenciar os sistemas biológicos, né, de sorte a desenvolver, por exemplo, um transtorno mental mais tardio. E aqui fica muito claro que não existe essa dicotomia, não é, entre o físico e o psicológico, né? A gente não usa mais isso. Porque, na verdade, você tem uma integração da biologia e do ambiente que vai modificar o seu sistema biológico através das experiências que você tem ao longo da vida.
Na vida moderna, aumentaram os gatilhos, né? Com todo o sistema de evolução, mesmo capitalista ou urbano, né? Você precisa performar o tempo todo, você precisa ir bem na escola, você precisa ter uma profissão. Hoje a pressão para cima do indivíduo, você precisa ganhar dinheiro para manter sua casa, né? Então é todo um histórico de performance que é muito rígido, né? Muito mais rígido do que nas sociedades rurais, não é? Existe hoje a possibilidade de novos tratamentos, né? Então, por exemplo, o uso de infliximab, né? Que muito possivelmente, principalmente nos casos de depressão refratária, onde você tem aumento de proteína reativa e onde você tem aumento de TNF, esse subgrupo de depressão poderia ser tratado, por exemplo, com novas medicações, né, que são hoje utilizadas, por exemplo, no tratamento da psoríase e outras doenças autoimunes, não é? Então, existe sim a possibilidade de novos tratamentos na medida em que nós passamos a conhecer subgrupos de depressão e não esquecer que o acaso e a sorte fazem parte da nossa vida também, pessoal. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso daqui é o meu brand, né, o professor Jacaré, e aqui os meus contatos para quem precisar entrar em contato comigo. Obrigado.